A paz do Senhor. É com muita satisfação que estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, dessa nossa escola bíblica dominical do primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Meu nome é Ricardo Mitihiro, sou professor da escola bíblica aqui na igreja sede, e para nós é uma honra estarmos aqui para compartilharmos a lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Então, nesta ocasião, gostaria de ler com os irmãos o texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdade prática nos diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Os textos bíblicos estão em João, no capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e também no capítulo 16, versículo 7 ao versículo 14. Eu gostaria, antes de iniciar a lição propriamente dita, voltar aqui na verdade prática. A verdade prática nos diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Nós estamos nesse trimestre estudando aqui sobre alguns dos alicerces da nossa fé. Estamos estudando temas que algumas vezes podem parecer recorrentes, mas são ensinamentos basilares. São ensinamentos que visam a nossa edificação e também nos preparar para identificar ensinamentos errôneos. Paulo orienta Timóteo sobre a necessidade da disciplina do cristão, falando sobre o soldado, o atleta e o lavrador, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de 1 a 7. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o atleta. Vejam que, como exemplo, o atleta, ele precisa de muitas horas de exercícios para que os fundamentos do esporte que ele deseja praticar estejam arraigados na sua mente, nos seus reflexos, enfim, que possa fazer parte ali da sua própria conduta como atleta. Vejam que isso denota muito treinamento, às vezes muita repetição, às vezes por parte do atleta muita dedicação. E nós, de igual forma, também devemos nos preocupar em conhecer a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus e estudar a palavra de Deus com mais afinco. Eu me lembro quando eu era jovem, na época de escola, eu frequentava ali algumas aulas de voleibol, e eu lembro que o professor, eu cheguei e falei, eu quero fazer voleibol e eu quero jogar. Aí o professor me deu uma bola de areia e falou para mim, fica jogando a bola na parede, né? Falei, mas como assim, né? Eu quero jogar, não quero ficar jogando uma bola de areia na parede. Depois terminou aquilo, ele falou, agora você se movimenta para cá, se movimenta para lá, exercício. Eu falei, mas eu quero jogar, né? Mas vejam bem que aquilo ali eram os fundamentos que puderam nos ajudar depois, quando realmente nós estivéssemos no jogo. O atleta é assim, o atleta tem esses fundamentos que precisam ser solidificados. Assim como nós, cristãos, precisamos edificar a nossa fé sobre uma base sólida, firme, sobre um firme fundamento, que é a palavra de Deus. Imaginemos que nessa nossa caminhada cristã, nós estamos numa estrada que nos leva em direção ao Pai. E nessa estrada existem desvios, existem atalhos, existem vários caminhos que nos tiram da direção que nós estamos. Eu imagino que seria muito mais inteligente e muito mais fácil que nós pudéssemos prestar atenção no caminho e conhecer o caminho, e conhecendo assim o caminho, nós
poderíamos identificar os desvios, poderíamos identificar os enganos, poderíamos identificar coisas que nos tirariam do caminho. Mas muitas pessoas preferem errar o caminho, preferem estar ali pegando atalhos, e ali muitas vezes nessa sua empreitada eles acabam se perdendo, acabam sendo enganados, acabam passando por muitas dificuldades. A ideia é que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nesse caminho que nos está proposto, nós possamos estar aqui entendendo qual é a vontade de Deus de acordo com a sua palavra. E também nós precisamos estar atentos aos enganos, que muitas vezes vêm com aparência de piedade. Eu me lembro que há pouco tempo atrás nós vimos uma notícia que foi muito divulgada nas TVs, nas redes sociais. Era uma notícia que falava muito sobre uma família que foi envenenada comendo um bolo que aparentemente era um bolo muito saboroso. Vejam que o bolo tinha cara de bolo, o bolo tinha aparência de bolo, o bolo tinha até gosto de bolo, mas ali estava inserido um veneno, e esse veneno matou as pessoas. Então, muitas vezes, nós temos uma doutrina falsa que ela vem revestida de alguma aparência de estar certo. Às vezes até citam alguns versículos bíblicos, mas para logo depois distorcer a sã doutrina e fazer conforme apraz ao coração desses lobos devoradores. Então, que nós possamos estar atentos, porque Deus nos deixou a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos deixou o seu Santo Espírito para nos orientar e nos guiar nesta caminhada. E também um bom senso, porque muitas vezes algumas coisas, sinceramente, como pode algumas pessoas caírem em enganações tão grosseiras assim. Então que nós possamos usufruir, possamos estar desfrutando da palavra de Deus para nos orientar e estar buscando ajuda no Espírito Santo para todas as coisas nessa nossa caminhada cristã. Eu gostaria de começar aqui na introdução da nossa lição, afirmando já categoricamente, já no início desta lição, dando sequência ao que está sendo estudado nesse trimestre, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O nosso objetivo nessa lição é apresentar o Espírito de acordo com o que está revelado na Palavra de Deus, bem como pontuar a sua deidade, os seus atributos e as suas obras. Passando disso, nós estaremos vendo que na história da igreja, já nos primeiros séculos, ali ao longo da história, algumas heresias em relação ao Espírito Santo já estavam sendo ali ensinadas, já estavam sendo ali lançadas, e houve a necessidade de que vários concílios se reunissem para identificar e refutar essas heresias. Mas não pensemos nós que, passados já tantos séculos, essas mesmas heresias não retornam. E hoje elas retornam a nós com outra roupagem, com outra denominação ou com outra nomenclatura, mas elas estão aí. E é importante que nós possamos reconhecê-las e refutá-las como heresias que são. O item 1, nós vamos ver 3 itens dessa lição. O primeiro é, item 1, o Consolador. O tópico 2 da nossa lição fala sobre o Espírito Santo, a sua deidade, atributos e obras. E por fim, no tópico de número 3, heresias antigas e novas, que nós estaremos aqui estudando. O Consolador. Nós vemos aqui Jesus no texto bíblico da lição, ele já preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele promete o Espírito Santo quando ele partir. Vejam ali que João, no capítulo 14, versículo de número 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. No versículo 26 diz ainda: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Santo Espírito. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Vejam que a palavra usada aqui para o Consolador, o Espírito Santo que haveria de vir, é a palavra Paracletos, que significa ajudante, advogado, consolador. Essa palavra diz que o Espírito Santo foi enviado ao mundo como alguém, uma pessoa, o próprio Deus que estaria nos ajudando. Fornece conselhos sábios para nós. Ele lembra dos ensinamentos de Jesus e nos guia por toda a verdade. De uma forma prática, ele nos ajuda a entender a Bíblia e colocar em prática seus ensinamentos. Este Espírito Santo que foi enviado, ele é Deus. O tópico 2 da lição diz da sua deidade, dos seus atributos e obras. Os atributos divinos do Espírito Santo, nós podemos citar vários, eu gostaria de citar apenas alguns aqui, que demonstram que ele é Deus, como Pai e como Filho. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras, da mesma forma que o Pai e o Filho. Ele também é Deus porque possui os mesmos atributos. Vejamos então alguns desses atributos. Ele é eterno. Ali em Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é também onisciente. 1 Coríntios 2,10 diz assim: Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele é onisciente. O nosso Deus, Espírito Santo, também é onipresente. Ali em Salmo 139, a partir do versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Espírito Santo de Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma, esse Espírito Santo de Deus é onipotente. Vejam 1 Coríntios 12:11, que diz assim: mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Esse Espírito, ele tem todo o poder. Ele é Deus. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, assim como o Pai e assim como o Filho. Esses são alguns dos atributos que revelam, que afirmam e que nos mostram que o Espírito Santo de Deus é Deus. Mas vejam que também esse Espírito nos foi enviado e ele cumpre no nosso meio, cumpre aqui em nossas vidas e no lugar em que nós habitamos algumas obras que são efetuadas por ele. Em primeiro lugar, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus habita nos crentes e os enche. Diz ali a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é algo que nós devemos buscar para as nossas vidas. Cada dia mais buscar a Deus, cada dia mais buscar sermos cheios do Espírito Santo. E o nosso Deus, um dos atributos, ele é infinito. Vocês não duvidem ou não
por nenhum momento pense nada diferente, que quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos encontrar. Quanto mais nós pedimos, mais nós vamos receber. Ele é sem medida para as suas bênçãos, para nos revelar as profundezas da sua glória, do seu conhecimento. Ele pede a nós que nos relacionemos com Ele. Ele espera de nós esse relacionamento, essa busca. Ele habita em nós. Ele é fonte de revelação, sabedoria e poder, conforme 1 Coríntios 2,10. Ele guia para toda a verdade e conhecimento do que está por vir. Ele está conosco, nos guia, nos instrui, nos ajuda, segundo 1 João capítulo 2, versículo 27. O Espírito Santo de Deus também concede dons espirituais aos crentes, à sua igreja. Ele distribui conforme lhe apraz, dons para a edificação da igreja. E nós, os crentes do Senhor, somos abençoados, nós devemos buscar esses dons, para que nós possamos assim compartilhá-los com o povo de Deus. Veja que o Espírito Santo de Deus também é um selo na vida do crente. Diz ali Efésios 1, 13 e 14, que fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vemos também que uma outra obra, uma outra atuação do Espírito Santo é que Ele nos ajuda em nossas fraquezas e Ele intercede por nós. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tantas vezes nós não temos palavras, tantas vezes não conseguimos formular frases, tantas vezes estamos numa situação que nós não conseguimos nem mesmo orar. Nesses momentos, Deus nos contempla. E quando nós nos achegamos a Deus, talvez ali apenas com um gemido, talvez ali apenas com lágrimas, talvez ali apenas glorificando a Deus, o Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós. Ele está nos ajudando também nesse momento de oração. Ele regenera os crentes e concede a vida eterna. É o milagre do novo nascimento. E Ele está trabalhando nas nossas vidas na santificação. Ele nos santifica a cada dia, porque nós estamos nesse processo de a cada dia mais nos santificarmos para a glória do nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus produz em nós frutos. Esses frutos são contrários à obra da carne. Eles são o fruto do Espírito que nos torna mais semelhantes a Cristo e mais conhecedores e mais adoradores, que assim nós possamos buscar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós vemos aqui então, no texto de no tópico de número 1, que Jesus mandou o outro Consolador. Nós vemos no tópico de número 2, que esse Consolador que Ele enviou é Deus, os seus atributos e as suas obras. E por fim, no tópico de número 3, nós vemos aqui algumas heresias, algumas distorções de quem realmente é o Espírito Santo, da sua atuação. Vejam que isso não é algo novo, é algo que remete aos primeiros séculos da igreja. Vejam que ali começa as primeiras distorções dos ensinos de Jesus, ali com os arianistas. Ário considerava o Espírito Santo como uma criatura, alguém que foi criado, algo que foi criado. E ele dizia que o Filho é o criador do Espírito. Vejam bem. Logo após nós vimos os tropicianos, que eram uma seita no Egito. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. E novamente nós sabemos, pelo que nós já vimos agora há pouco, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são eternos. Existem desde a eternidade e continuarão existindo por toda a eternidade. Como alguém pode estar dizendo que ele foi criado? E por fim, nós vemos também nos tempos primórdios os pneumatomacianos. Eles surgiram depois dos tropicianos. E eles dizem o seguinte: era um movimento que simplesmente negava a divindade do Espírito Santo.
Nós olhamos para isso e a igreja daquela época combateu esses falsos ensinos. Foram levantados concílios. Esses concílios levantaram os obreiros da época. Esses obreiros identificaram estas heresias, refutaram estas heresias. E estas heresias aparentemente estavam ali resolvidas e sepultadas. Mas volta e meia elas voltam até nós com uma outra aparência. Vejamos que nos dias atuais nós temos algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas que pregam exatamente o que os arianistas pregavam. Vejam no caso das Testemunhas de Jeová, também conhecidas como Sociedade Torre de Vigia. Eles são seguidores da antiga teologia dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, eles grafam o nome do Espírito Santo com letras minúsculas, dizendo que ele não é Deus com um D maiúsculo, mas é um Deus menor com um D minúsculo. E eles chegam até mesmo na tradução que eles utilizam para os seus estudos, para os seus ensinamentos, que é a tradução do Novo Mundo, a trocar ali a palavra Espírito de Deus por força ativa de Deus. Vejam bem como ali um jogo de palavras tenta justificar um erro doutrinário. São muitos os erros que as Testemunhas de Jeová elas têm no seu arcabouço teológico e doutrinário. Mas no escopo da lição de hoje, nos cabe falar mais sobre o Espírito Santo. E aqui eles negam a existência da personalidade do Espírito Santo. Eles negam a doutrina da Trindade, entre tantos outros aspectos da sua doutrina errônea. Mas se nós olharmos, nós vamos ver também outros falsos consoladores. Nós vemos ali que os intelectuais da região islâmica, por exemplo, eles se apegam às palavras do Alcorão que são atribuídas a Jesus, quando diz assim: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim. E eles concluem dizendo que, equivocadamente, que esse mensageiro é Maomé. E esse Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Vejam que Allan Kardec, no Evangelho segundo Allan Kardec, do Espiritismo, ele também diz assim, abrindo aspas: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, dizendo que o Espiritismo estava assumindo as obras e a função do Espírito Santo de Deus. Ainda, nos tempos modernos, nós vemos Mary Baker, que ela afirma que este Consolador, no meu entender, é a ciência divina. Mary Baker, que é a fundadora da ciência cristã, ela acredita que o Consolador é a ciência divina que a sua religião propagava, porque ela já faleceu. Mas vejam que temos tantas outras seitas, como a seita da Val Rosa e outros falsos ensinamentos. Mas o que é importante para nós aqui é que podem vir várias heresias, podem vir vários enganos, pode vir com roupagem nova, até mesmo com alguma citação bíblica. Mas é importante para nós que nós conheçamos a verdadeira e a sã doutrina, para que quando algo vier aos nossos ouvidos, que soe estranho, soe diferente, nós possamos ir até a palavra do Senhor e verificar se aquilo que está sendo ensinado, que aquilo que está sendo propagado, ele está de acordo ou não com as Sagradas Escrituras. Nós devemos buscar a Deus em oração, para que o seu Santo Espírito que está em nós, está entre nós, nos ajude a compreender e a discernir todas essas coisas. Então, nós concluímos esta aula da mesma maneira que nós iniciamos, dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
nós vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. Nós devemos estar atentos à doutrina do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente divino que trabalha na salvação, na santificação, na capacitação do cristão. Ele revela os pensamentos de Deus, instrui e guia os crentes em toda a verdade, inclusive sobre o que está por vir. Além disso, o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, consolador em tempos de fraqueza e intercede por nós de forma inexprimível. Nós louvamos ao Senhor porque, mesmo de uma forma rápida nessa videoaula, nós sabemos que domingo estaremos nas nossas igrejas estudando com um pouco mais de profundidade e que nós possamos chegar na escola bíblica dominical no domingo já com um pouco mais de base, possamos estar buscando um pouco mais dessa matéria, para que assim nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento e na palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.